não é uma disputa por uma posição, por uma oportunidade. O ministério é uma chamada. Embora muitos estão levando ao contrário hoje, né? O ministério é uma chamada. O ministério é uma vocação. O ministério é um compromisso. E Deus nos chamou para ser servos. E servos respeitam os seus senhores. E servos obedecem. E servos se submetem. E servos sabem aonde ir, como ir e aonde estar. Porque sabe que se passar o limite, o seu Senhor pode puni-lo. Mas será que nós temos esse pensamento de que podemos ser punidos? Ou esquecemos que existe punição e levemos agora a vida da forma como nós pensamos que tem que ser, como achamos que é, porque agora estamos em novo tempo. O Evangelho não tem um novo tempo, ele continua sendo o mesmo. Vamos em frente. Segundo ponto. Obreiros e os cooperadores, aí é a posição sua, né? De pastor, dirigente, pastor presidente, para com seus cooperadores. Respeitar, considerar, ter amor, ter cuidado. Tem pessoas assim, tem pessoas que são tão falta de ética, né, à frente de um cargo de liderança, que eu fico assustado às vezes. Uma vez eu fui dar um estudo em uma igreja e era culto de doutrina, que confunde doutrina com chicote, mas doutrina é ensino. E aí o pastor, presidente de um grande campo, irmãos, eu pedi liberdade aqui porque eu sou o presidente, eu que mando. Antes de passar para o nosso convidado que vai trazer o ensino, eu quero dar uma correção nessa cambada. E apontou para quem? Os evangelistas, presbíteros, missionários, todos os obreiros. Não era mais obreiro, não era mais nem ministerial, era cambada. Olha aí. Se eu não sou nada, vocês são pior que nada. Vocês são aquilo, é aquilo que você está pensando. Ele falou assim no altar? No altar. E foi batendo, sem dó, usando termos vulgares. Sabe o que é isso? Falta de respeito, falta de ética, falta de moral. Perdeu seus valores. Se ele não tem valor e ele não apresenta valor, como a igreja vai ter valor? Como os obreiros vão ter valor? Então, você que está à frente, tem um cargo de liderança, é o líder do departamento, é o líder da igreja, é o líder de um setor, tem que ser padrão. Olha o que Paulo fala para Timóteo: ser padrão de boas obras. Padrão é como está relacionado a tenha procedência, tenha um proceder, tenha uma atitude, tenha um comportamento ético. Saiba como chegar no liderado de forma respeitosa, amistosa. Eu fico pensando em Timóteo aqui, irmãos. Sabe como que Timóteo
a igreja de Éfeso, sabendo respeitar os idosos, os mais velhos e os que estavam numa posição até maior que ele. Olha que Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade, ó Timóteo, mas antes, sê tu exemplo para os fiéis. Respeita as viúvas, os idosos, os que têm uma posição mais elevada, mas mantém o teu padrão. E ele era ainda um jovem de 17, 18 anos quando assumiu aquela igreja. Mas o comportamento, a atitude faz a diferença. Ah, mas esse menino aí! Só que o menino de repente te trata melhor que o teu filho, aí você opa. Então essa procedência, esse comportamento conquista. Vamos em frente. O obreiro e os seus convidados. E eu já passei por muito. Eu aqui, nessa área aqui, é que eu tenho experiência. Porque eu já passei por tudo. Nessa situação. E o pastor que escreveu a apostila foi muito claro. Você convidou alguém para vir ministrar, cantar, ou para operar, para participar. Ô irmão, dá para vir? Vem. Mas você não sabe se o irmão tem condição de vir, se não tem condição de vir, mas o irmão veio. E aí o irmão deu lá a sua participação, aí você chega lá para o irmão, oi, Deus te pague. Uma vez, eu estava fazendo um curso teológico, meu primeiro curso teológico interno no seminário, no interior de São Paulo, e um pastor me convida para mim ir pregar no grupo de jovens dele. Lá no seminário, até a igreja dele, eu peguei um ônibus, que foi quase uma hora para chegar, de ônibus. Só que eu só tinha o dinheiro para ir, e eu fui naquele casamento lá, o pastor vai e eu volto. Preguei, Deus abençoou, amém, maravilha, glória a Deus, aleluia, amém. Só que no final, Deus abençoe. E aí agora, como é que eu faço? Meus irmãos, interior de São Paulo, rodovia, e eu pensei, meu Deus, é hoje. Naquela época o obreiro usava uma pastinha. E eu com a minha pastinha. Eu pensei, agora. O Santos vai usar uma assim. Agora complicou. Ele aqui vai usar uma, pastor. Agora complicou. Eu peguei, meu irmão, coloquei a pastinha embaixo do braço, comecei a cabeça embaixo. Em espírito de oração. E era 10 horas da noite. E se de um ônibus demorou uma hora, a pé quantas horas ia chegar? E eu fui. Quando deu uma meia hora, 40 minutos, andando não, tremendo, que mais tremia do que andava, numa escuridão, BR, interior de São Paulo, vem tudo na sua cabeça. Um carro para ao lado.
eu gelei, parei e petrifiquei. E agora, são negócios que ficam petrificados. É que nem a história do africano que vence leão, né? Sabe como que o africano vence leão na África? Quando o leão vem, ele se deita no chão e finge que está morto. O leão não coloquei na morto. Mas o problema é você fingir que está morto e cheirando. Então, o carro para e eu fico parado, petrificado. Nem olho para isso. De repente eu ouvi uma voz com o meu nome. Eu digo, meu Deus, agora eu vou olhar, né? E era um professor do seminário que vinha voltando, me reconheceu e me deu a carona. Mas se não aparecesse? Então, esse é um caso muito delicado. Você convidou, independente se comprometeu ou não, você já está comprometido. Olha aí, eu não vou usar hoje Gálatas 6, não. Vou usar outro versículo que está aqui na apostila. E não fui eu que escrevi a apostila. 1 Coríntios 9, 9 a 11. Porque na lei de Moisés está escrito: não darás a boca ao boi que debulha a casa de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazendo com esperança, o que debulha, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então aquele que está servindo, veio lá cooperar com você, foi convidado, ele merece, ele é digno. Por quê? Porque muitas das vezes ele não tem uma igreja, que ele não é pastor ou não recebe daquela igreja, ou ele não tem um cargo ministerial que resulte um ordenado, um salário mensal, e ele depende, ele vive ou sobrevive daquela circunstância, e aí você vai com Deus. Com Deus ele vai, mas você com Deus não ficou, porque não cumpriu e não foi ético. Né? Vamos em frente. O obreiro visitante, já falamos, agora vamos para o ponto 5, que é o cuidado para. Chegou a hora que eu queria. O cuidado da linguagem. Linguagem é a comunicação. Linguagem é as palavras, as expressões. Nós somos conhecidos mais pela roupa, pela linguagem, do que pela aparência física, do que pela roupa, do que pela posição social, do que seja a qual questão ou posição ou postura que alguém queira apresentar. A linguagem é o diferencial. A pessoa pode ser a mais simples do mundo, na Terra, ter o cargo, a posição mais simples. Se ele tem uma boa linguagem, uma boa comunicação, uma boa expressão, utiliza as palavras apropriadas, as expressões apropriadas, certas, propícias para o momento, o que acontece? Ele é respeitado, valorizado, e até as pessoas vão olhar ele com outro olhar. Nem vão mais pensar a posição social, a posição econômica, a estética, a roupa, não olha mais para isso. Por quê? Porque a comunicação dele mudou, trouxe um outro sentido. Então, nós somos chamados hoje a não nos envolvermos com obreiros com palavras vulgares, expressões
lugares. Paulo também fala isso para Timóteo. E vai falar isso para Tito também. Tende cuidado ao falar. E Tiago é mais enfático, hein? Tiago diz assim, ó, a língua é o membro menor, mais simples, quem sabe até, do corpo humano, só que pode causar um incêndio. Sabe o que Tiago quis dizer com isso? Que com a tua língua tu constrói e com a tua língua tu destrói. Uma palavra saiu da boca, ela não volta mais. A língua não edita. O celular, o WhatsApp, edita. O notebook, edita. Toda ferramenta tecnológica edita, mas a língua não edita. Falou, saiu da boca para fora, não tem como você fazer, não consegue, não tem como você fazer uma sucção que a palavra volta para dentro. A palavra sai e não volta. E aí, já falou. Então, nós temos a mente para raciocinar, para pensar, para elaborar as palavras que vamos falar. E como falar? E como se comunicar perante público, perante um cônjuge, perante um pai e uma mãe, perante um pastor ou um obreiro, perante irmãos, perante amigos de serviço ou de escola ou de faculdade, perante uma fila de banco, perante uma fila de supermercado, perante uma fila de ônibus, perante ou dentro de um eixão. Por quê? Porque eu sou um obreiro e eu tenho a responsabilidade de ter essa representatividade de obreiro que sou, obreira, ou do cargo que eu tenho eclesiástico, eu ter essa atitude, esse comportamento, essa comunicação, esse cuidado no que falo, aonde eu estiver e com quem eu estiver, eu saber que eu tenho uma posição ministerial e que preciso falar com dignidade, com zelo, com respeito. As palavras brandas, elas apagam a fúria, elas apagam e abrandam o fogo, elas destroem uma guerra. Então o obreiro é obrigado, ele tem que um compromisso de procurar saber utilizar as palavras com sabedoria. E não estou colocando aqui sabedoria intelectual, hein? Porque muitas vezes ele tem sabedoria intelectual, mas não sabe utilizar. Muitas vezes tem formação intelectual, mas não aplica uma linguagem que vá de acordo com a sua formação. Pode ser até um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, um professor, qualquer área de formação você equivocar aqui e não ter ética, e não ter uma boa comunicação, não ter o vocabulário adequado para a posição que exerce.
E aí mancha, corrompe, destrói, põe por terra tudo que ele é. Por quê? Porque fala de uma forma destrutiva, de uma forma sem pudor, vulgar. Vulgaridade é muito relacionada aos termos, às palavras, às expressões que saem da nossa boca. Ah, mas eu fiquei nervoso, eu mirei, e é a hora de que tem que abrandar a ira, Nervoso não. acalmar. Nervoso não. Está no trânsito, fechou ali, ele me cortou a frente. Ei! Não, você não pode. Mesmo que ele esteja errado, você é certo, sabe por quê? Porque você é pastor, você é um obreiro. E aí essa palavra que você xingou, não adianta mais nem usar mais a Bíblia. E não é só a comunicação pública, é a comunicação na rede social também. Nos grupos de WhatsApp, nos Facebooks, nos Instagrams e tantas outras redes sociais que de repente você se associa à vulgaridade e acha ela algo normal, natural, porém para você não é, porque você é um obreiro, porque você tem um padrão. E porque você tem que trazer esse padrão contigo para que a sociedade lá fora tenha um padrão melhor, um comportamento melhor, que até se resgate os valores que estão se perdendo. E a igreja pode resgatar os valores da sociedade e deve resgatar os valores da sociedade. E deve. Mas para isso, temos que ter princípios, atitudes, manifestações morais que demonstrem que somos uma pessoa de um comportamento moral virtuoso, harmonioso. Vamos em frente. O correto uso da gramática, e já falei porque está relacionado ao que eu falei, mas também tem a questão de algumas expressões. E aí entra aqui na questão gramatical do português. Não é que para ser um obreiro, a prerrogativa maior seja uma boa gramática, um bom português. Não é isso. Mas você tem um cargo, uma posição que está comunicando, está falando a pessoas. E nós às vezes podemos até ter um pensamento arcaico que a igreja não tem ou não possui pessoas formadas, que somos todos simples. Como se tinha esse pensamento há uns 30 anos atrás, 40 ou 50, que se pensava que a igreja só era constituída de pessoas simples, humildes. Mas simplicidade e humildade
não é sinônimo de formação intelectual, porque você pode ter o grau mais alto intelectual e ser simples e humilde. Então não é um sinônimo de humildade e simplicidade, uma relação direta com a posição intelectual. Não. Mas você tem que ter uma consciência de que você pode causar uma má fama ou até, quem sabe, uma má representatividade e gerar risos, críticas, comentários indevidos para a sua igreja, para o seu ministério. Porque aquela igreja, porque aquele obreiro, ele não sabe falar, ele fala poita, nós fomos. Nós foi. Tem uma expressão que é um pronome pessoal, que usam, que eu fico abismado. Eu fico nem abismado, eu fico assim, perplexo de como as pessoas não percebem. As pessoas às vezes estão no púlpito e trocam o seu pelo teu, seu pelo teu, e o seu pelo teu, e teu e o seu pelo nosso. E aí fala assim, e você vai ver como eu estou certo. O teu Deus, fala direto, que o teu Deus te abençoe. Não é teu? Não, mesmo Deus não. É só Deus dele. Então a expressão não é seu e nem teu. O nosso. É nosso. Aí troca, coloca no